A vida de todos nessa noite. Quem trouxe a sua Bíblia, amados? Aleluia! Localize, está tudo desligado aí, tá? Localize o livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, um breve pensamento, um breve raciocínio na noite deste dia. A noite está muito agradável, né? Hoje dá para a gente ir até 10 horas tranquilo. Dá ou não dá, Tiago Romar? É? Nós vamos ter trabalho na igreja sábado? Vamos, né? Sábado nós vamos trabalhar aqui, no local restante, nas vigas. As vigas não, é das botas, né? Local isopor. E se der tempo, já começar a subir ferro para começar a fazer a malha de ferro. Mês de novembro nós vamos encher a laje da igreja. Vocês acreditam? Nós temos 6 sacos de cimento, faltam 74. Eu não estou preocupado, irmãos. Eu não estou preocupado. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Você acredita no Deus que você serve? Eu acredito no Deus que eu sirvo. Tá bom? Vocês vão pôr nessa mesa que ela está dançando aqui hoje. Capítulo 4 do livro de 2 Reis. Deus abençoe a irmã Leia, que está ali atrás. Deus abençoe sua vida, família. A Suzy, que também está ali. Deus abençoe. Verso de número 38 em diante. Eu gosto de ver a igreja cheia de terça-feira, assim como está hoje, né? Todos encontraram o verso 38? Tira um pouquinho do médio, acho que é um médio, só um pouquinho do médio, tá? Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze-o cozinhado para os discípulos dos profetas. Pastor, não jantei, você ouviu falar de cozinhadão agora? Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Colossíntidas é o nome da erva que foi apanhada. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens de Deus. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, ou gritaram, ou falaram. E o que disseram? Morte na panela. Diga: morte na panela. Morte na panela. Ó homem de Deus, e não puderam comer. Verso 41. Porém ele disse: trazei farinha. Trazei o quê? Farinha. Ele a deitou na panela, ou colocou-a, e disse: tira de comer para o povo, ou dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Meu amor, você está muito linda mais uma vez. Eita, hoje vem.
Hoje eu vim combinando, ela colocou um sapato branco, eu cavei uma blusa branca. E tem que dar assim nesse alinhamento, né, irmãos? As irmãs concordam? Amém, Jesus. Isso é diferenciado, viu? Olha aí, usou um recurso técnico, a famosa gambiarra. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto. Quem já conhecia esse texto, diga amém. Nós estamos diante de um texto aparentemente conhecido pela igreja. Isso é muito bom porque facilita muito mais ainda o nosso entendimento, nosso raciocínio, principalmente quando os membros da igreja são inteligentíssimos, como os senhores e as senhoras são. Eu vou ser muito breve porque eu preciso abordar alguns assuntos aqui. Como disse outro dia no grupo da igreja, nós precisamos de uma orientação para ter um direcionamento da nossa vida ministerial, porque todos nós temos um ministério a ser desenvolvido através da nossa caminhada com Cristo. O fato é que Eliseu é o sucessor de Elias, amém? Eliseu é o sucessor de Elias, e pelo fato de ele ser o sucessor de Elias, ele tem sobre si uma grande responsabilidade. Os filhos dos profetas colocam sobre ele essa responsabilidade, e eu particularmente não queria estar na pele de Eliseu, porque as pessoas sempre iam olhar para ele e não iriam enxergar a pessoa do profeta Eliseu. Eles sempre iriam enxergar ou queriam enxergar em Eliseu a pessoa do profeta Elias. Ele tem sobre si essa responsabilidade, sobre esse peso do ministério, sobre esse peso da chamada, essa incumbência que é buscada por ele mesmo. Quando ele tem uma oportunidade de fazer um pedido a Elias, enquanto Elias é levado por um redemoinho aos céus, ele não hesita em falar: Senhor, eu quero uma porção dobrada da unção que está sobre a tua vida. Eu quero uma porção dobrada, eu quero ter essa graça, essa unção, essa intimidade, essa autoridade, esse poder divino de Deus sobre mim. Conforme a sua petição lhe é entregue através da capa do profeta que cai, e ele toma posse daquela unção sobre si. É muito interessante isso, porque isso na verdade descortina o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, descortina de fato aquilo que nós precisamos viver na nossa caminhada com Cristo. Porque quando se fala hoje, nos dias atuais de chamada, quando se fala de ministério, quando se fala de trabalho, quando se fala de serviço, quando se fala de responsabilidade, as pessoas correm como aquele jargão popular que diz: como o diabo corre da cruz. As pessoas hoje, elas não querem ter sobre si essa responsabilidade. Por quê, pastor? Porque ficar do lado de fora no gramado dizendo que está errado, que está ruim, que não presta, que não é assim, que não é desse jeito, é muito mais fácil do que entrar no campo para jogar. É muito mais fácil ser técnico do que ser um jogador. É muito mais prático fazer isso. Só que Eliseu está dizendo: não, eu quero essa responsabilidade para a minha vida. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero ter essa intimidade sobre a minha vida. Eu quero ter, meu irmão, conexão com esse Deus. E eu não quero ter somente o que Elias tinha. Eu quero ir além daquilo que Elias era. Eu quero ser ainda maior, fazer obras maiores do que as obras que foram evidenciadas por Elias. Esse é o pensamento que Eliseu tem acerca do ministério, acerca da vida ministerial, acerca da chamada, acerca da unção, acerca da autoridade, acerca de todas as incumbências que lhe é entregue através da capa do profeta Elias, mediante ao seu pedido. O fato é que
ele está voltando agora de uma viagem, segundo o texto. Eliseu está voltando de uma viagem, e quando ele volta de uma viagem, a situação na terra onde ele está, na terra de Gilgal, quando ele chega nas terras de Gilgal, tem uma crise instalada dentro daquela terra. Que crise que eles estão passando? Eles estão passando uma crise alimentícia, não sei qual é o verbo correto, adjetivo correto, na verdade, eu não sei qual é o adjetivo, mas eles estão passando uma crise. Tem fome na cidade toda, tem fome na região toda, e ninguém tem comida, ninguém tem alimento, e todos estão padecendo uma grande necessidade. É muito importante nós, como leitores da palavra, observar os detalhes que o texto nos aplica. Por quê, pastor? Porque os filhos dos profetas, os discípulos, estavam naquela localidade. Eles estavam todos ali aguardando, Luiz, a chegada do profeta Eliseu. E quando o profeta Eliseu chega, ele observa aquele cenário, ele observa as coisas que estão acontecendo. O evangelista Ismael, ele chama o seu moço, acredito eu que Geazi, ele chama o seu moço e diz: ô menino, pega a maior panela que tem, coloca ela no fogo, e eu quero que alguém se levante para catar algumas ervas, para a gente poder fazer algum tipo de cozido, preparar alguma alimentação, porque o povo está padecendo necessidade, e eles não podem padecer necessidade, eles não podem morrer de fome, Então, vamos lá, vamos levantar, vamos atrás das ervas, Quem conhece do solo tira as batatas, quem conhece das árvores tira o fruto, para a gente poder tirar alguma coisa para esse povo comer. Eles estavam esperando codornizes, talvez, eles estavam esperando carne, talvez, eles estavam esperando peixe, talvez, eles estavam esperando algum cabrito gordo, algum boi gordo, estavam esperando algum animal cevado ser morto para que eles pudessem comer. Só que eles não tinham, era um tempo de fome, era um tempo de escassez. Então Eliseu chega na terra e diz: olha, vamos se mexer, vamos se movimentar. Você coloca a panela no fogo, você pega as ferramentas, você vai procurar as ervas, você traz lenha para colocar no fogo, e você faz isso, e você faz aquilo, e você abana o fogo, e você faz isso, e você faz aquilo. Eles estão morrendo, eles têm alguma coisa para comer, mas eles não se movimentam para fazer absolutamente nada. Eles não se levantam para fazer absolutamente nada. É preciso Eliseu vir de longe, ver a necessidade, para que então ele pudesse tomar uma providência de acordo com a necessidade que o povo estava enfrentando, que os filhos dos profetas estavam enfrentando. E pasmem, senhores e senhoras, que ainda no presente século em que nós vivemos, essa imagem é mais atual do que nós pensamos. Por quê, pastor? Porque tem pessoas entre nós padecendo algum tipo de necessidade, padecendo algum tipo de privação, seja financeira, seja espiritual, seja sentimental, seja de alimento. As pessoas sabem onde encontrar o recurso, mas assim elas não fazem. Por quê? Porque elas são sempre movidas pela voz de alguém, pelo comando de alguém, pela orientação de alguém. Por alguém tem que se levantar. Se alguém não se levantar para dizer o que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Se alguém não me disser que eu tenho que ir para onde eu sei que eu tenho que ir, eu não vou. Se alguém não me falar que eu tenho que fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, eu não movo a minha mão para fazer. Eu prefiro padecer, esperar Eliseu chegar, para ele falar que na minha terra tem a providência que eu preciso, para ele falar que diante dos meus olhos tem a providência que eu necessito, para ele falar que perto de mim existe erva, não tem carne, mas tem as ervas para eu comer, não tem as cordonizes, mas tem as ervas para eu me alimentar, não tem o peixe das águas salgadas e nem dos ribeiros, mas tem as ervas. Então Eliseu chega e diz: olha, não tem aquilo que a gente quer, mas tem as ervas que nós precisamos. Basta alguém se levantar, basta alguém pegar a panela
Porque a história segue dizendo o seguinte: que um dos moços pega uma erva, uma fruta, parecida talvez com uma laranja, ele corta essa fruta sem saber que essa fruta ela era venenosa, coloca na panela com a melhor das intenções: vamos comer, vamos nos alimentar, tem erva para a gente comer. Erva são os frutos que eles estão falando, com as folhas, aquelas coisas todas. Tem alimento para a gente comer, vamos comer desse alimento que nós temos aqui, essa provisão que nós temos para hoje. E quando eles começam a se alimentar, a Bíblia diz que eles começam a passar mal. Um vomita para cá, outro vomita para ali, outro começa a ter febre, outro começa a ter ânsia, outro começa a virar os olhos, outro começa a desmaiar, outro começa a ter passamento, outro não consegue mais andar. Aí de repente alguém grita: ei! Tem algo errado! E o que é que está errado? É a comida! O que é que tem na comida? Alguém grita: tem morte na panela! Tem comida ruim! Tem alguma coisa aí dentro? Aí o outro grita: é verdade, eu estou passando mal! Aí tem outro que diz: tem morte na panela! Tem veneno na panela! Alguém colocou o que não devia colocar! Alguém inseriu o que não devia inserir! Alguém cortou o que colocou na panela aquilo que não deveria estar aí! E eles correm para quem? Para Eliseu, mais uma vez. Eles correm para Eliseu e dizem: ô profeta, opa! Tem morte na panela! O que Eliseu faz? Olha o texto. O que Eliseu faz? O que Eliseu faz? Ele diz: ó, tem farinha aí? Tem, então põe farinha na panela. Vamos fazer um pirão para esse negócio inchar. E aí pode dar para o pessoal comer. Não, olhe para cá, que você precisa aprender alguma coisa com isso. O que é, pastor? Vocês já perceberam que tem gente que fica gritando: ó, tem alguma coisa na panela, tem veneno na panela, tem morte na panela, tem problema na panela, mas não tem farinha para colocar na panela para resolver o problema que está inserido dentro da panela? Você já percebeu que tem gente que diz: olha, não é dessa cor, não é desse jeito, não é assim, mas uma pessoa que não tem coragem para se levantar para fazer diferente. Tem gente que passa a vida dizendo: vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, mas não estende a mão para levantar absolutamente ninguém. E é isso que o Paulo está dizendo. Tem gente que está dizendo: tem morte na panela, tem morte na panela. O problema não é o que tem na panela, não é o problema que está inserido. A questão toda é o que você vai fazer para que mais pessoas não morram com a causa que está acontecendo. Glória a Deus! Eliseu é chamado evangelista Ismael. Alguns homens chegam até Eliseu e falam para ele: Senhor, nós estamos saindo agora para tirar madeira, para aumentar o local que nós estamos, porque o local que nós estamos é um lugar pequeno. O senhor pode vir conosco? Aí a Bíblia diz que Eliseu se levanta, vai com aqueles homens e eles começam a tirar madeira. Aí de repente tem um camarada que diz: ai, meu machado caiu na água. Aí um fala pro outro: o machado dele caiu na água, tá lascado. Por quê? Porque não era dele, o machado era prestado. Aí um fala pro outro: tá ferrado, vai ter que dar conta do machado do vizinho. Aí o outro fala: diz, olha, se lascou, perdeu o que não era dele. Aí o outro vem dizer: agora acabou tudo, esse aí tá ferrado, a vida dele acabou. E o profeta, que tem a visão diferente, diz: eu não quero saber se caiu, eu só quero saber onde foi que caiu. Porque quem tem visão do reino não enxerga problema, enxerga solução aonde habitava o problema. Tem alguém ouvindo aqui para dizer glória para Deus? Tem gente já querendo espalhar a notícia ruim, dizendo: perdeu o machado, tem morte na panela, dizendo: não tem comida, está todo mundo morrendo de fome, não tem alimento. Aí Eliseu chega dizendo: bora, vai pegar as ervas. Outro problema, tem morte, põe farinha na panela. Perdi o machado, onde foi que esse machado caiu? Vamos pegar ele de volta.
E aqui eu entro dentro do meu raciocínio, para que nós possamos, como igreja, como servo de Deus, poder compreender o que é que Deus tem com a nossa vida, com a sua vida, com o seu ministério, com a sua chamada. Pastor, mas Deus tem chamada para você, para mim? Claro que tem. Se não tivesse, você estava até agora esperando vir um bloco das pereias para se vestir de mulher. Você estava até agora esperando vir um Natal para cair, para tomar vinho. Se você está aqui de pé, é porque Deus tem um propósito para sua vida. Se você está aqui é porque o céu enxergou você onde ninguém mais tinha capacidade de enxergar, e o Senhor te arrancou onde o homem não tinha força para tirar você de lá. Então o pensamento que nós precisamos ter como igreja é: se existe um problema, é porque há uma solução. Eu, como um líder, falei que hoje ia ser um culto de orientação. Eu, como um líder, ou alguém como líder, alguém na condição de líder, precisa enxergar as possibilidades para se resolver os problemas que virão. Pastor, tem gente que pensa assim: eu não quero liderar porque é muito problema. Posso dar um conselho para você? Pode. Sim ou não? Sim. Não viva. Meu Deus. Que, pastor? Não viva. Por quê, pastor? Porque a vida é cheia de problema. Aleluia. Não viva. É simples, irmão. Não viva. A vida é cheia de problemas. A nossa realidade humana é cheia de problemas. Então alguém na condição de uma liderança, de um líder, de um homem, de uma mulher, de alguém que tem uma responsabilidade no reino espiritual, precisa entender que o problema não é uma bola de basquete que você passa para cá, passa para ali, passa para lá e vai passando e vai embora. O problema não é isso não, irmão. Posso falar para você o que é um problema? Sim ou não? O problema é uma lote de dinheiro que você larga, segura e não dá para ninguém. Você precisa resolver. Você dá uma lote de dinheiro para alguém? Não dá, irmão. Quer ver você dar? Você não dá. Você não divide, é seu, acabou. Então esses problemas que surgem no ministério de Eliseu, eles não abalam a chamada, eles não abalam o seu ministério, eles não abalam as suas emoções. Muito pelo contrário, os problemas eles revelam os verdadeiros líderes que Deus tem uma chamada diferente na vida das pessoas. Glória a Deus. Os problemas da nossa vida eles revelam o potencial de cada indivíduo, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada pessoa, seja um líder de igreja, de uma célula, de um departamento, de um ministério, seja qual for a sua posição eclesiástica. Se Deus conta com você, se prepara que a qualquer momento Ele vai jogar uma batata quente na tua mão. Meu Deus, só problema, só problema, só problema, só problema. Fala para quem está desse lado, quanto mais problema, não fale que quanto mais problema, mais confiança o céu tem em você. Se você vê alguém que não tem problema nenhum, porque Deus não tem confiança nenhuma. Zero confiança. Fulano vive com uma vida muito boa. Tem alguma coisa de errado que não está certo, como diz o camarada. Tem alguma coisa de errada que não está certo. Em contrapartida, olha para cá, olha para cá. Tem aqueles que vivem a vida toda na igreja dizendo: tem morte na panela. Passa a vida toda dizendo: tem morte na panela. Passa a vida toda dizendo: tem morte na panela. Tem problema aí. Tem alguma coisa errada aí. Tem algum negócio aí. Tem alguma coisinha aí. Tem isso aqui. Tem isso ali. Tem isso acá. Tem isso acolá. Não. Não é assim que funciona.
Eu aprendi algumas coisas durante a minha caminhada. Cadê as irmãs que dançam aqui na igreja? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Todo o povo que dança, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes eu venho aqui com o ensaio e dizer está errado? Hã? Eu já vi alguma vez aqui no ensaio dizer está errado, não é assim? Eu já vi? Por quê? Porque não é comigo, eu não sei dançar. Não sei dançar. Não sei para onde vai. Não tenho noção onde é que vai. Então, se eu não sei me colocar naquele lugar para fazer, eu não digo que está errado. Se eu não sei me colocar naquela posição para executar, eu não dou o meu. Não é assim. Tem alguém entendendo aí? Glória a Deus. Se eu entendo que eu não tenho vocação para o diaconato, eu não vou criticar os diáconos da igreja. Se eu entendo que eu não tenho vocação para louvar, eu não vou criticar os levitas da igreja. Se eu entendo que eu não tenho vocação para liderar, eu não vou criticar os líderes da igreja. Eu não vou ficar dizendo, irmão, vamos para cá, vamos para cá. Fala uma coisa aqui para você. Se você não tiver farinha para colocar na panela, não diga que tem morte nela. Vou falar mais uma vez para você entender isso aqui. Se você não tiver farinha para jogar na panela, não diga que tem morte dentro dela. Não diga que tem morte dentro dela. Não diga que tem morte na panela. Tem morte na panela, tem morte na panela, tem morte na panela. Por que fulano chegou semana passada e já está assim, já está se destacando? Porque fulano não chegou dizendo tem morte na panela. Fulano chegou dizendo eu tenho farinha para jogar na panela para resolver esse problema. Por que para dizer que tem morte na panela? Assim. Diga misericórdia. Olha que o irmão está do seu lado. Vê se ele tem cara de quem denuncia a morte e de quem joga farinha na panela. Isso aí não dá certo. Então traga a farinha e põe na panela. Não gostei. Então traga a farinha e coloque na panela. A minha célula não dá legal. Então traga a farinha e coloque na panela. O meu grupo de dança não tá bom. Traga a farinha e coloque na panela. A liderança tá morta. Traga a farinha e coloque na panela, irmão. Ô, glória! Cadê o povo que vai orar no céu, irmão? Então o ministério, ele tem essas coisas. Se eu não sirvo para me projetar para estar lá, eu não falo que quem chegou. Olha! Interessante. Olha aqui, nós estamos falando de um culto de orientação. Aleluia. Se você não está preparado para estar no lugar do seu líder, faz. Isaac é meu líder. Eu sou discípulo do Isaac. Amém? Amém? O Isaac é meu líder e eu sou discípulo do Isaac. E como discípulo dele, eu vou dizer: o senhor está errado, meu líder. O senhor está fazendo a célula errada. Não é assim que faz a célula, Isaac. O senhor começou errado, Isaac. Terminou errado. Não era para dar oportunidade para fulano. Não era para ter feito daquele jeito, Isaac. Não era aquela hora, Isaac. Não é assim, Isaac. Não é assado, Isaac. Está errado, Isaac. Eu, no teu lugar, eu faria diferente, Isaac. Meu Deus. Aí o meu pastor me chama para fazer o que o Isaac faz. Aí eu digo para o meu pastor: Glória a Deus, aleluia. não é o tempo de Deus. É desse jeito. Eita glória, meu Deus. Não estou preparado, pastor. Aleluia. Foi farinha. Filho de Deus, para cortar Eva e colocar na panela,
Agora para dizer, meu líder, conte comigo. Vou lhe ajudar. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei aqui para somar com o senhor. Aleluia. Minha líder, é para dançar, nós vamos virar cambalhota até de manhã. É para tocar pandeiro, nós vamos tocar pandeiro até cair o corpo do pandeiro. É para ensaiar, nós vamos ensaiar até sair sangue. Mas nós vamos dar o nosso melhor para Deus. É para liberar, é para avançar, nós vamos sair marchando aqui no bairro do Monte da Oliveira. É para fazer o quê? Eu não quero colocar mais erva na panela. Eu quero jogar farinha para acabar com esse problema. É, Jesus, é desse jeito. Eu quero acabar com esse problema. Mas é preciso entender, irmão. Eu não dou pitaco lá no caldo audiovisual, porque eu não sei fazer. Eu fico na minha. Né? Ainda que esteja às vezes sem sal, não estou dizendo que tem. É uma suposição, tá? Uma suposição. Ainda que o caldo esteja sem sal, ou ainda que o café de alguém esteja sem, eu nunca vou dizer que está ruim se eu conseguir fazer melhor. Tá ótimo, irmão. Tá ótimo, irmã. Tá mais azedo o café do que a cara do capeta, mas tá uma delícia, porque eu não sei fazer melhor. Tem gente que não sabe colocar um pó na água para fazer café e critica o café dos outros. Tem gente que não sabe fazer um feijão e critica o feijão dos outros. Se você não sabe fazer melhor, não abra a boca para colocar erva na panela. Se você não tem farinha para colocar na panela, não coloque erva da linha. Então essa é a diferença de quem vai chegar a lugares grandes, a lugares altos, a lugares distintos, diferentes de outras pessoas. Essa é a grande dificuldade. Eu não consigo olhar nada e não buscar uma resposta para o problema. Eu não consigo olhar para nenhuma crise e não conseguir, Diácono Ribamar, enxergar Deus no meio da crise. Eu não consigo olhar para um problema e pensar que esse problema é uma rua que não tem saída. Eu não consigo olhar para as coisas desse jeito. Eu não consigo. Eu, como pastor, como líder, não consigo enxergar as coisas nessa ótica. Por quê, pastor? Porque eu sei que meu Deus sempre tem uma solução para tudo na nossa vida, para tudo na nossa vida, para tudo na nossa vida. Então é chegado um tempo que nós possamos aceitar, não é entender que ninguém é doido, aceitar que Deus tem para nós. Aleluia. Chamado que Deus tem para cada um de nós. Tem uma fala do apóstolo Luiz Hermínio. Se vocês não seguem ele, sigam ele nas redes sociais. Vão lá, apóstolo Luiz Hermínio, do Ministério do Mevan. Sigam ele nas redes sociais. Ele fala uma coisa, que tem gente que não vai mudar mais dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque já passou do tempo da transformação. E quem já passou do tempo da transformação nunca mais será transformado por Deus. Não é que Deus não quer fazer, é que as pessoas não aceitam mais ser transformadas. Por que tem crente que é velho e dá mais trabalho do que o crente que é novo? Porque já passou do tempo da... Aleluia. Aleluia. Quem já fez pão aqui? Pão. Já fez pão. Quem já colocou fermento com a massa e esperou outro fermentar? Tem alguém? Você pode deixar o dia todo ela com fermento? Por quê? Porque senão estoura, a massa murcha, ela presta alguma coisa? Tem crente que está assim. Tem crente que já passou o tempo da fermentação. Está muito tempo aí, ó. Virou massa velha, murcha, podre. Não serve para mais nada. A não ser para quê, pastor? Para ficar na prateleira da padaria estragando o resto das coisas. Diga glória a Deus. Então tem gente que já passou nessa estação, tem gente que já não aceita palavras de transformação, de mudança, porque acham que sabem de tudo. Glória a Deus. Então eu, como pastor, sempre que alguém
alguém vem dar uma orientação para mim, eu baixo minhas orelhas e ouço. Eu ouço. Não importa quem seja, eu ouço. Se eu vou fazer ou não, é um julgamento meu. Mas que eu ouço. Porque todos nós precisamos ser ensináveis. Aleluia. Todos nós precisamos aprender muita coisa na nossa vida. Então, as pessoas estão chegando para Eliseu e estão dizendo: olha, nós estamos com fome. A planta está ali, por que tu não pega, abençoado? Está ali a erva, pô, faz o fogo, põe a panela aí, põe água, põe para cozinhar. Come, mata a tua fome. Não, é para orar? Não é não. É para ler Bíblia? Não lê jornal, vem pregar. É para ensaiar o louvor? Não, vai ouvir Marília Mendonça e vem cantar. Tem gente que parece que não tem raciocínio. Verdade. Eu quero ter uma vida espiritual com Deus. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não se separa das más amizades, não faz nada de diferente do que fazia no mundo. Aí fica com a síndrome do tô fraco. Está fraco. Mas não é a fraqueza que Paulo tem, é uma fraqueza diferente. Existem dois tipos de fraqueza. Posso falar para vocês qual é? Existe a fraqueza que Paulo sente quando ele diz, quando o Espírito diz para ele: Paulo, quando você pensa que está fraco, aí é que você está. É quando você tem uma busca constante a Deus, uma entrega constante a Deus, mas tem hora que parece que o céu está de bronze. A gente procura Deus tanto e tem hora que a gente não. É por isso que a Bíblia diz que ele orou 13 vezes ao Senhor para que Deus tirasse o espinho da carne, e o mensageiro de Satanás desceu para esbofetear, porque ele estava em oração. E mesmo estando em oração, ele disse que ele estava, mas não é fraco no sentido de querer desviar. É fraco no sentido: Deus, eu estou sem força para orar além do que eu já estou orando. Eu estou sem força para buscar além do que eu já estou buscando. E existe a fraqueza de Pedro. Qual é a fraqueza de Pedro? É quando ele vai e tem a oportunidade de chegar para orar com Jesus. Tu já imaginou Jesus fazendo convite: vamos orar comigo? Aí ele volta: Pedro está fazendo o quê? Está dormindo. Aí Jesus bate no ombro dele e diz: Pedrão, tu é brabo, anda armado, mas não garante orar? Não garante orar, Pedrão? Está alto, Pedrão. Espírito, ele está pronto, mas a carne, ela está fraca. É quando não existe um desejo nenhum de oração, não existe desejo nenhum de busca, de se abster de coisas que já não devemos mais fazer e tão poucas viver, tão poucas executá-las na nossa vida. São esses tipos de fraquezas que nós enfrentamos. A fraqueza que vem através da busca constante, parece que Deus não está aqui. É a mesma fraqueza que ele sentiu. Elias fez o fogo descer, ele andou e disse: Deus, eu quero morrer, tira a minha vida, não me dá mais. Eu prefiro morrer do que me desviar. Prefiro morrer do que voltar para o lugar de onde o Senhor me tirou. Então nós, como servos de Deus, precisamos entender o nosso chamado. Para viver esse chamado na nossa vida, para executar esse chamado na nossa história. Fala aqui um pouco células. A célula, ela não é uma metodologia, ela não é ortodoxa, ela não é, como é que eu posso falar? A célula não é, meu Deus, me fugiu aqui a palavra, não é uma doutrina da igreja. Célula não é uma doutrina
A célula é uma estratégia de evangelismo. Quantos líderes que são líderes, mas não lideram como deveriam liderar? Quantos de nós já não perdemos o amor, o desejo, a força, o vigor de querer apresentar diante de Deus o resultado dos nossos esforços, do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa entrega? Quantos de nós já não temos mais o gosto, o prazer, o desejo de orar dentro da nossa própria casa? Já não desenvolvemos mais esse nosso relógio não desperta mais 3 horas da manhã para a gente orar. A gente já não acorda naquela ânsia de abrir uma consagração, passar o dia em consagração, em comunhão com Deus, para que Deus possa nos usar. Eu me lembro que antigamente o camarada tinha umas campanhas da igreja, e o camarada que dirigia a campanha do dia, ele passava o dia todo trancado na igreja de consagração, não era? O dia todo na igreja no altar de consagração, já não lembrar. Quem é que dirige a campanha? Fulano já sabia, não precisava falar, tem que consagrar, tem que pagar o preço para Deus usar ele no trabalho que ele está na frente. Nós estamos valorizando o estrutural. Às vezes eu vejo aqui, Deus abençoe as irmãs, mas é uma visão minha, é uma comparação minha que eu vou fazer aqui. Não estou criticando, é só para a gente entender como é que é as coisas. As irmãs começam a ornamentar aqui às vezes, passam 2 dias ornamentando, glória a Deus por isso, e continuem assim, tá? É uma comparação, não é uma crítica, amém? Tá? Passo 2 dias ornamentando, mas quanto tempo a gente passa jejuando? Quanto tempo a gente passa orando? Glória a Deus. Estão entendendo? A gente às vezes passa 1 hora se arrumando para vir para a igreja. Mas quanto tempo a gente passa lendo a Bíblia? Quanto tempo a gente passa se dedicando àquilo que de fato vai trazer um resultado para a nossa vida espiritual? Não, que Deus abençoe que os irmãos que ornamentam a igreja, vocês estão de parabéns. Só estou fazendo uma comparação de tempos e tempos, tá bom, gente? Não vão, o pastor está reclamando. Não estou reclamando de nada, é só uma comparação para que a gente possa entender onde é que nós estamos aplicando o nosso tempo, o nosso foco, o que é mais importante para a nossa vida, Diácono Rony. Eu, como pastor, me preocupo. Eu me preocupo com isso, com o crescimento espiritual. Porque eu sei que se alguém não cresce espiritualmente, a obra de Deus não vai avançar. Eu sei que se alguém não se entrega para o chamado de Deus não será desenvolvido na vida de pessoas. Por que eu estou aqui hoje pastoreando? Porque eu me entreguei para o propósito de Deus. Por que pessoas estão liderando? Porque pessoas se entregaram ao propósito de Deus. O problema é que a gente quer julgar quando é o tempo de Deus e quando não é o tempo de Deus. Nós queremos julgar quando Deus está chamando e quando Deus não está chamando. Irmão, o chamado de Deus, quando a gente olha para trás, a gente entende que a gente já está mais avançado e não tem mais como a gente retroceder. A gente já está tão lambuzado da presença, está tão lambuzado do Espírito, que a gente não tem mais nem vontade de voltar para trás. A gente não tem mais nem vontade de retroceder. Tem hora que Deus fala assim para mim: olha, faz isso, a gente não quer saber de mais nada. Ele diz: eu faço, nem sei fazer, mas eu faço porque é para a obra. Consegue aquilo, eu nem sei se eu consigo, mas eu vou conseguir, porque é para a obra. Desenrola isso, eu nem sei se eu vou desenrolar, mas eu vou desenrolar, porque Deus me chama para viver desse jeito. Deus nos chama para viver assim. Como, pastor? Uma vida no sobrenatural. O nosso problema é que nós queremos naturalizar a chamada ministério. Não tem como naturalizar as coisas espirituais, e não tem como espiritualizar as coisas que são naturais. Mas ministério, crescimento, tem que ter ousadia. Ministério, crescimento, tem que ter compromisso, tem que ter entrega, tem que ter evolução. Ministério, crescimento, tem que ter desejo, tem que ter amor para querer crescer, para querer avançar na chamada de Deus. Alguns dias eu tenho
conversado com o evangelista Ismael, falei para ele: meu filho, eu estou orando para que Deus nos abra uma porta para a gente. Quero abrir uma outra congregação. Eu já falei para a igreja, eu quero abrir outra congregação. Eu estava orando. E hoje eu fui ver um ponto aqui pertinho. Falei para Deus: eu quero um lugar no Santa Etelvina. Para quê? Para mim poder acompanhar. Está aqui, está o pastor André, está ali com outra pessoa, com outra família que vai. Está pertinho desses lugares. E aí essa madrugada eu peguei o telefone, eu vou dar uma olhada, eu olhei, eu vi lá um lugar. E o anúncio estava assim: aluga-se para igreja. Falei: se não for Deus. Falei para a mulher: segunda-feira eu venho aqui para fechar o contrato com a senhora. Segunda-feira eu venho aqui para fechar o contrato, para a gente alugar esse negócio para o Ministério Profético Avivar fazer a obra. Glória a Jesus! Agora pergunta: tem? Tem? Por quê? Se a gente for olhar os problemas, irmão, tem que comprar o cimento, tem que comprar madeira, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar para cá, tem que comprar para ali. Mas quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, você está entendendo como é que Deus faz? Você está entendendo como Deus age, irmãos? Tudo entrega. Tudo. Nunca mais abra sua boca para dizer: não tenho chamada para isso. Você não sabe nem por que você tem chamada. Eu não tenho chamada, eu não tenho vocação para aquilo. Eu não tenho vocação para estar no altar. Eu não tenho vocação para estar ali. Eu não tenho vocação, meu irmão. Você fica dizendo que você não tem nada, então lascado. Glória a Deus! Diga amém. Nós devemos. Sabe o conselho que Paulo deu a Timóteo? Timóteo, tem um dom em ti. Aleluia. Timóteo, tem um dom em ti. Eu vou te falar uma coisa. Fala, Paulo. Não despreza esse dom. Não despreza esse dom. Acho que foi essa semana que o pastor André falou para mim: Pastor, fala, varão. Pastor, é você lembrar um casamento. Eita glória! Glória a Deus. Falei: varão, Aleluia. O que o senhor acha? Eu acho maravilhoso. Eita glória! Acho que ele estava com medo, né? E o senhor está convidado. Eu falei: que bênção. Falei: para mim é uma honra poder ver o senhor ministrar um casamento. Para mim é uma honra estar sentado e olhar e ver o meu discípulo ministrando um casamento. Para mim é uma honra. Para mim é uma alegria, irmão. Pastor aí que se enche de ódio, de raiva, de ciúme. Eu quero que esse povo pregue mais do que eu, que o povo dê mais lugar do que eu, que o povo prospere mais do que eu ainda, irmão. E é isso, pastor. Isso é ministério, irmão. Isso é chamada. Glória a Deus. Quando Eliseu disse: eu quero a porção que está em ti, Elias, mas eu quero dobrada. Elias não segurou na capa para levar. Ele disse: então pega. Tu quer mais, então toma, é tua. Ministério, irmão, chamada, entrega, evolução, crescimento, prosperidade, honra, autoridade, unidade. É isso que nós precisamos entender acerca dos planos que Deus tem para a nossa vida, Diácono Ribamar. Alguns irmãos disseram para mim: pastor, semana passada eu sonhei com a laje da igreja pronta. E semana passada eu sonhei isso aí, ó. Olha o tempo que eu estou sonhando com isso. Pastor, eu vi pelos olhos espirituais da igreja pronta. Você viu agora? Eu estou vendo isso aqui, ó. Olha o tempo que eu estou vendo. Olha o tempo que eu estou acreditando nisso aqui. Olha o tempo que eu estou entregando meu tempo aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que é isso, pastor? É ministério. É investir onde ninguém investe, acreditar onde
geração. Uma geração que vai, vão falar, tem problema na panela. Ele vai chegar e vai dizer, eu tenho farinha para jogar nessa panela. Alguém vai chegar e dizer, eu tenho um problema na célula. Você vai dizer, senta aqui que eu vou resolver esse problema agora. Alguém vai dizer, nós estamos precisando de alguém para fazer isso. Você vai dizer, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para somar. Conta comigo, se for de manhã eu venho, se for à tarde eu venho, se for de noite eu venho, se for na madrugada eu vou caminhando, mas eu venho. Que é isso, pastor? É ministério. É disso que eu estava falando com a pastora. Quem dizia que o diácono Henrique hoje fosse prestar? Ia para a igreja de mochilinha, cabelo de boquinha. E hoje está aí. É um homem de Deus, casado, esposa abençoada, né? Uma filha abençoada. Diácono Paulo, cadê o Paulo? O Paulo, rapaz, era o senhorzinho do boi garantido. Hoje está aí com família, casado, tem esposa. O Jean ainda está no processo. Já vai casando que vem. Já tem a noiva. Vocês não sabem quem é, não é daqui da área. Né, Tiago? O céu, rapaz! Quem diria? Que andava de shortinho, de camiseta, Naquela moto do com 3 capacetes na moto, né, Diaconisa? Hoje está aí, é um diácono da casa de Deus. Glória a Deus. Por que, pastor? Diga por quê. Alguém investiu em mim. Eu me lembro do cara que investiu em mim. Sabe qual é o nome dele? Gesiel. O cara que investiu em mim. Era o cara que ele pegava o salário do mês, dizia, pastor, eu tenho 10,5 para levar, eu não tenho dinheiro, mas está aqui, eu vou pagar os 10. Ele pegava a televisão da casa dele, tirava da parede e vendia. Dizia, pastor, está aqui para comprar alguma coisa para a igreja. Eu sou fruto do trabalho daquele cara. Outro dia ele foi em casa e me deu um abraço, chorou. Hoje ele se encontra numa situação espiritual crítica, mas eu posso dizer que eu sou fruto do trabalho dele. Por quê, pastor? Porque alguém, mané, investiu em mim. E a gente não quer investir em ninguém. Tem líder que olha para o discípulo e diz, meu Deus, dá vontade de arrancar o pescoço. Ai, meu Deus. Se eu pudesse matar, eu pudesse fazer igual pessoas mesmo. Pastor! Ai, filho de Belial. Alguém investiu tempo em nós. Aleluia, Deus. Sabe quando eu sei que meu ministério está servindo para alguma coisa? Posso falar para vocês? Isso aqui ninguém fala, mas eu vou falar para vocês. Sabe quando é que eu sei que meu ministério fluiu de verdade? Quando o meu trabalho, o meu resultado de verdade, quando eu tenho alguém que é tão apto quanto eu para fazer o que eu faço. Aí, esse líder teve um trabalho bem feito. Quando quem toca, preparar alguém para tocar. Quando quem canta, preparar alguém para cantar. Quando quem prega, preparar alguém para pregar. Quando quem lidera, preparar alguém para liderar. Quando você olhar para alguém e entender que essa pessoa está tão apta quanto você, é sinal de que você está fazendo o que Jesus chamou você para fazer. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Ele disse, ide pregar o evangelho a todas as nações, batizando-as em meu nome. Nosso ministério só é frutífero quando nós temos alguém para executar o que nós executamos.
posso falar para você com toda sinceridade que as tuas orações hoje elas nunca irão morrer. O que eu faço, pastor? Se dispõe a fazer o que Deus chamou você para fazer. Se dispõe a fazer o que Deus chamou você para fazer. E olha, diaconisa Ainoã hoje, um artesão das ornamentações. Cadê ela? Está lá na banca? Está lá fora? A mulher não sabia colocar um alfinete no tecido. Né, pastora? Para colocar um pano jogado, ela disse que não sabia. Hoje, meu irmão, se entregar o Diamond Convention Center na mão da mulher, vai embora. Por quê, pastor? Porque quando a gente se entrega, Deus nos capacita.